Com ele, já mudando aqui o nosso cenário para receber o Pedro Duran, que hoje vai falar bastante conosco sobre eleições municipais, porque o prazo para as convenções partidárias termina hoje. Temos aí vários partidos que já realizaram os seus eventos e mesmo aqueles que já realizaram suas convenções, Pedro, ainda trazem ali um cenário de dúvida. Tem muitas perguntas a serem respondidas até o dia 15 de agosto. É isso, a gente tem indefinições em 7 capitais brasileiras. A gente vai mostrar quais são elas, mas antes eu queria trazer aqui uma explicação que o Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral, me deu sobre o que acontece a partir de agora. Porque a gente tem as etapas da justiça eleitoral e para cada etapa há regras específicas. Então, durante as convenções partidárias, os partidos têm que elaborar a lista de candidatos às câmaras municipais das cidades e têm que montar a chapa com prefeito e vice-prefeito para poder disputar as eleições. Só que mesmo depois das convenções partidárias, até em alguns casos depois, inclusive do registro de candidaturas, mudanças podem acontecer. Então, hoje terminam as convenções partidárias, tem alguns partidos, alguns candidatos pontuais que ainda vão fazer. O grosso já foi, os principais candidatos das principais cidades já realizaram suas convenções. Agora a gente tem alguma coisa mais residual mesmo para acontecer nessa segunda-feira. E aí os partidos têm 10 dias para registrar as candidaturas daqueles que eles escolheram convencionaram. Então, até o dia 15 de agosto, os partidos podem registrar as candidaturas, devem registrar as candidaturas daqueles que foram decididos nas convenções. Mas mesmo depois disso, ainda é possível mexer em algum nome ou até mesmo nas coligações partidárias, especialmente se houver desistência de algum candidato. Vamos ver o que diz o Arthur Rolo sobre isso. Bora lá. Depois desse período de convenção partidária, ainda modificações podem ser feitas, principalmente no caso de desistência ou indeferimento de registro de candidaturas de candidatos por algum problema, por exemplo, de inelegibilidade. Então, a partir da renúncia ou do indeferimento do registro, é possível substituir candidato, é possível até substituir candidato a prefeito, a vice-prefeito, desde que isso seja feito em até 20 dias antes da eleição. Passado esse período de 20 dias, esta substituição de candidatos ela não é mais possível. Aí, já trazendo um ponto para a gente que fica claro a parte desse calendário eleitoral aqui no Brasil. E aí, trazendo alguns exemplos, Pedro, acompanhamos vários candidatos oficializando ali a sua candidatura à prefeitura de determinada capital, mas não divulgando quem seria o seu vice, deixando, por exemplo, essa questão em aberto, que é algo que a nossa legislação eleitoral permite. É isso, é o caso do Rio de Janeiro, né, onde os candidatos ainda não têm a oficialização de quem vão ser os vices deles. O vice do Eduardo Paes deve ser o Eduardo Cavalieri, isso já está encaminhado, mas a vice de Ramagem, por exemplo, não está definida ainda, a gente vai mostrar nessa lista. Mas há ainda outras possibilidades de coligações, porque agora a coisa afunila, né, Carol? Até então, todos os partidos lançavam os nomes, até para aumentar a moeda de barganha na hora de negociar os apoios. Aí agora pode haver um afunilamento. Vamos ver, então, as 7 capitais onde há indefinições ainda mesmo depois das convenções partidárias. Em São Paulo, há uma dúvida ainda dentro do PSDB, que resiste, se José Luiz da Atena, apresentador, vai desistir da eleição ou pela primeira vez, em 5 eleições, vai até o fim. No caso, se desistir antes do dia 15, o PSDB poderia ter um outro candidato. Pelo que o Arthur Rolo explica, o partido até pode mudar isso depois do dia 15. Obviamente tem regras mais específicas. A questão é que no PSDB, se o da Atena desistir, o plano B não é lançar um outro candidato, mas apoiar alguém, especialmente Tabata Amaral, que tem mais chances ali de conseguir conquistar essa ala do partido. No Rio de Janeiro, como eu disse, ainda há uma definição de quem vai ser a vice de Alexandre Ramagem. Você tem a Indy Armelau, que eu trouxe aqui, que é uma deputada estadual do PL, ainda com uma chance significativa de ser vice. Você tem a Tia Ju, que é do Republicanos, deputada estadual, que já anunciou que não vai ser ela, então saiu dessa disputa. Há ainda uma indefinição, o PL está tentando até a última hora conseguir descobrir esse nome. No caso do Ramagem dá essa indefinição, no caso do Eduardo Paes não há ainda a oficialização de quem é o vice. Não há oficialização, mas entre os interlocutores de Eduardo Paes já falam que o Eduardo Cavalieri, secretário dele, deve ser. Mas ainda não
foi informado oficialmente também, então pode ser que isso demore alguns dias. Em Florianópolis, a gente tem uma indefinição, estava conversando com o Lela ontem, que é ex-vereador pelo PT e que deve ser o candidato. Que oficializou a candidatura, inclusive. Da mesma forma que você tem o Marquito do PSOL, que também oficializou a sua candidatura nas convenções partidárias. Mas há uma negociação dentro da esquerda em Florianópolis para criar um arco de alianças que envolva os dois, um ser cabeça de chapa, o outro ser vice, e aí tentar derrotar o prefeito Topázio Neto, que está muito bem nas pesquisas. Então, em Florianópolis, ainda pode haver um afunilamento com a esquerda se unindo. Em Belo Horizonte, você tem uma eleição muito significativa, Carol, porque há uma esquerda totalmente pulverizada, com 3 candidatos. Você tem Duda Salabert, você tem o Rogério Corrêa, você tem o Fouad Noman, mas da direita você também tem uma eleição pulverizada, com vários candidatos. É possível que a esquerda abra mão de algum candidato. João Leite está saindo da disputa, a Itatiaia nos traz essa informação para apoiar o Fouad Noman. E nós tivemos a Luísa Barreto, que era pré-candidata do Novo, apoiando o Mauro Tramonte, entrando como vice na chapa dele. Daqui a pouco a gente vai falar mais de BH. Vamos ver a próxima tela, que mostram outras 3 capitais. Aqui, em Fortaleza, você tem 3 candidatos genuinamente, originalmente bolsonaristas. Você tem o Capitão Wagner, o André Fernandes e o senador Eduardo Girão. Um desses 3 poderia abrir mão da sua candidatura por uma coligação? Isso é uma aposta que algumas das pessoas que acompanham o cenário em Fortaleza entendem que pode acontecer, porque você tem o José Sarto, que é o prefeito de Fortaleza, bem posicionado nas pesquisas, mas você tem o Capitão Wagner em primeiro na pesquisa. Então você pode ter ali, entre os outros, alguma mudança. Em Boa Vista, tem uma briga do União Brasil com o deputado federal Nicolete, a Catarina Guerra, porque o Nicolete foi oficializado candidato pelo partido, mas a Catarina prometeu entrar na justiça para poder anular a convenção do União Brasil, porque ela quer ser candidata do partido. Quem está mais bem posicionado nas pesquisas? As pesquisas mostram os dois com boa posição, mas a Catarina, nas últimas pesquisas, estava numa posição mais elevada do que o Nicolete. É porque, dependendo da pesquisa, eles colocam um nome ou outro, né? E ela foi preterida pelo partido que escolheu um outro candidato na convenção, recorreu às executivas, então pode haver mudança e ali pode ter executiva nacional, justiça entrando na história, então ali é uma indefinição ainda. Em São Luís do Maranhão, tem também algo curioso, que é o fato do Duarte Júnior, que é o candidato do Flávio Dino, ter conseguido juntar uma coligação de A a Zinco, porque tem do PT ao PL. E aí saiu uma nota do PL nacional, especialmente do PL Mulher, dizendo que o partido não pode fazer coligações com a esquerda. Então, aliás, com a própria assinatura da Michele Bolsonaro. Então, há uma expectativa para saber se o PL vai manter ou não o apoio a Duarte Júnior lá no Maranhão. Ou seja, muitas perguntas ainda, Pedro Duran. É isso. Vamos respondê-las, então, durante esse calendário eleitoral, com a ajuda do Pedro, que volta daqui a pouquinho com o nosso tabuleiro. É isso. Para mostrar a realidade em algumas capitais brasileiras. É isso. Vamos falar de São Paulo, vamos falar de Fortaleza, onde Bolsonaro e Lula estiverem, e vamos falar também sobre a situação de Belo Horizonte. Até já, então, Pedro. Até já.